Caríssimos fiéis, no Evangelho de hoje nós vemos Nosso Senhor fazer duas comparações. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é também semelhante ao fermento. São essas as duas comparações feitas por Nosso Senhor que nos apresenta no Evangelho de hoje. Comparações que mostram a vitalidade e a força interior e exterior da Santa Romana Igreja. Assim, caríssimos, o reino dos céus, isto é, a Igreja, é comparável ao grão de mostarda. Este grão é semeado nos campos e nos jardins, sendo, segundo a tradição judaica, a menor de todas as sementes. A planta, a mostarda, é uma leguminosa do gênero do repolho, que cresce segundo um ciclo anual de forma rápida e se torna semelhante a uma árvore com galhos sobre os quais pousam os pássaros. A pequenez do grão era proverbial para os judeus, devido sobretudo à comparação feita com a planta adulta. Os pássaros muito gostam do grão de mostarda e voam em bandos de galho em galho para comer os pequenos grãos negros nas vagens maduras. É esse o grão de mostarda. Mas então, qual ensinamento podemos nós tirar dele? Nosso Senhor deixa claro anteriormente aos apóstolos: a massa do povo, os fariseus inclusos, não tomarão parte no reino de Deus. O pequeno grupo de apóstolos e discípulos ficará sozinho, então? Será isso o reino de Deus? Não seria algo decepcionante para o reino de Deus permanecer restrito a um grupo tão pequeno? Mas e as profecias que anunciaram que o reino de Deus se estenderia sobre toda a terra? E a visibilidade do reino de Deus, que seria como uma grande montanha vista de todos os lugares? Por isso, caríssimos, comparando o reino de Deus, a Santa Igreja, ao grão de mostarda, Cristo mostra que a Igreja terá um pequeno e modesto início, mas que ela se espalhará rapidamente por todo o mundo. São assim, caríssimos, dois os principais pontos que devemos notar nesta parábola. Primeiro, o pequeno grão de mostarda significa os modestos princípios da Santa Igreja Católica. E segundo, o rápido crescimento e a grande dimensão da planta significam a grande e rápida difusão da doutrina de Cristo sobre toda a terra. Nosso Salvador nos apresenta, caríssimos, nessa simples imagem da natureza, uma das leis fundamentais do seu reino, que era diametralmente oposta ao que era esperado pelos judeus de então. Os orgulhosos serão humilhados e os humildes serão exaltados. E é esse o exemplo que ele próprio deixou. Rei dos reis, Deus Todo-Poderoso, ele nasce em um estábulo em Belém. E é justamente esse, caríssimos, o seu ensinamento no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pequenos, a eles pertence o reino dos céus. E ainda ele agradece o Pai Celeste por ter escondido os mistérios do reino de Deus aos sábios e prudentes e por tê-los revelado aos pequenos. E é na humilde submissão aos desígnios de Deus para cumprir sua obra redentora que nosso Senhor prossegue sua missão terrestre até aniquilar a si próprio no sacrifício redentor do Calvário, quando plantou na terra o grão de mostarda, regando-o com o seu sangue. Ora, caríssimos, a Igreja, corpo místico de Cristo, não poderia ser diferente do próprio Cristo.
Assim, seu início deveria ser semelhante à vida do Salvador, pequena, humilde e desprezível aos olhos do mundo. Deveria, pois, ter seu início em um modesto e pequeno rebanho chamado pelo bom pastor para tomar parte em seu reino, ao qual disse com confiança: não temais, pequeno rebanho, porque aprouve ao vosso Pai vos dar o reino. Foi assim no início da igreja e permanece assim até hoje, e assim será para sempre. Os primeiros passos da igreja sempre são pequenos. Os grandes do mundo sempre a desprezarão, pois os pequenos e humildes são sempre os primeiros a entrar no reino dos céus. Mesmo em nossas vidas é cumprida essa parábola, pois que nunca se atingirá a glória da graça sem passar pela humildade e pela renúncia de si mesmo. Deve o homem se rebaixar, descer do seu trono, reconhecer que ele não é o centro de tudo, se quiser passar pela porta estreita do reino de Deus. Caríssimos, se quisermos chegar à glória da ressurreição, devemos inevitavelmente passar pelo Calvário. Se quisermos atingir a verdadeira felicidade, devemos passar pela cruz, devemos abraçar a cruz, devemos renunciar a nós mesmos, tomar todos os dias a nossa cruz e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, caríssimos, esse pequenino grão se torna uma enorme planta. Assim a igreja se espalhou rapidamente, já convertendo milhares de pessoas no dia de Pentecostes, fundando comunidades, cidade por cidade, e enfim tomando todo o Império Romano em pouco tempo. De forma que já no fim do primeiro século não havia uma cidade imperial que não tivesse cristãos. Tentaram em vão os imperadores destruir a igreja, mas só a fortificaram, pois como ensina Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Em 312, Constantino dá finalmente a liberdade à igreja, e sem espada, sem dinheiro, somente pela força poderosíssima da graça na fé e na vida dos cristãos, a igreja de Deus venceu o paganismo oficial. O pequeno grão plantado no Calvário se tornou assim a grande árvore que estende seus galhos sobre toda a terra, como um porto seguro visível a todos os povos, que como os pássaros voam em direção a ela, para nela se abrigar e se alimentar da sua semente, ingressando na vida da graça que conduz à salvação eterna. Caríssimos, aqueles cristãos perseguidos no Império Romano poderiam almejar uma tomada de poder, poderiam almejar um golpe de Estado, poderiam almejar campanhas políticas para eventualmente eleger um imperador favorável à sua causa. Mas a solução não estava na economia, a solução não estava na política, a solução não estava em gurus, psiquiatras e etc. Justamente eles se mantiveram firmes na fé, convertendo almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E assim catolicizaram aquela sociedade pagã, modelo das sociedades pagãs, com todas as depravações morais que vocês podem imaginar. Foi tornando a vida desses cristãos uma vida genuinamente católica, fundada na graça, foi convertendo almas para Cristo, foi permanecendo firme na fé, que aquela sociedade se tornou uma sociedade católica e converteu o mundo.
Essa primeira comparação, que mostra a força exterior da igreja, é completada pela parábola do fermento, que mostra a força interior do reino de Deus na alma dos fiéis. Assim, caríssimos, como o pequeno grão de mostarda tem em si uma força capaz de fazê-lo uma grande árvore, assim uma pequena quantidade de fermento tem força o suficiente para fermentar e fazer crescer toda a massa do pão. Também esta parábola representa dessa forma o desenvolvimento do reino de Cristo pela igreja, que a partir de um modesto e fraco início atinge uma imponente grandeza. Ela, no entanto, aborda a expansão do reino a partir de um aspecto particular, que é o reino da graça na alma do fiel, representado pela ação do fermento escondido no interior da massa do pão. Assim como a massa do pão cresce pelo fermento, sendo assim por ele enriquecida para atingir a perfeição do pão, sem que possamos perceber sua presença, senão pelo seu efeito de crescimento, também a graça de Deus, que é invisível, trabalha em nós, elevando nossa natureza a uma perfeição infinitamente superior, que é a participação da nossa alma à vida divina, fazendo assim que possamos nos dirigir à vida eterna. Caríssimos, nós somos transformados pela graça, que nos regenera para a vida divina e nos permite fazer atos sobrenaturalmente bons que nos conduzem ao nosso fim último, ao nosso bem supremo, que é a vida eterna no céu. E assim, regenerando a alma dos homens, tirando-os da escravidão do pecado e colocando-os novamente sob o império de Cristo, a Santa Romana Igreja é a grande regeneradora, não somente do homem, mas de todas as instâncias humanas. Ela é a grande regeneradora do indivíduo, da família, da sociedade, do Estado e assim de toda a criação. É justamente ela a grande benfeitora de todos os homens, a grande regeneradora da humanidade. Com efeito, caríssimos, pela pregação do Evangelho, a Santa Romana Igreja transformou todas as sociedades, elevando-as a uma mais alta perfeição, guardando aquilo que via de bom nelas e eliminando todas as perversões religiosas, morais e intelectuais, como foi justamente o caso do Império Romano. A Santa Igreja guarda e dá assim este fermento da graça, que vem com grande poder renovar a face da terra, restaurando todas as criaturas em Cristo. E é essa, caríssimos, a única regeneração capaz de trazer a verdadeira paz, a verdadeira felicidade e o verdadeiro bem para a humanidade. Mais do que nunca devemos hoje anunciar que não podemos nos iludir com as falsas soluções, para os problemas e a crise dessa sociedade moderna, uma sociedade apóstata e decadente que se dirige a alta velocidade para o fundo, mais fundo do poço possível. A solução não está meramente na economia, meramente na política, meramente um grande salvador da pátria, um Messias político, de forma alguma, caríssimos. A única solução possível para esta sociedade verdadeiramente apóstata, revolucionária e demoníaca está na restauração de todas as coisas em nosso Senhor Jesus Cristo, como foi muito bem proclamado pelo grande Papa São Pio X. É somente restaurando todas as coisas sob o império de Cristo que todo o mais, todos os bens, toda a verdadeira justiça e a verdadeira paz
nos será dada. Caríssimos, buscai primeiro o reino de Deus, e todo o mais vos será dado por acréscimo. Como já disse outrora desta cátedra, e renovo esta afirmação, não adianta ter uma boa economia, uma boa política, uma boa cultura, se caminharmos todos a passos largos para o inferno. Pois sem Deus, caminhamos para isso, caminhamos para a condenação eterna. E esta boa política, boa economia, boa cultura, vai ser simplesmente uma artimanha, um espantalho do demônio para nos cativar como burros para o inferno. Sem Cristo não há verdadeira paz. Sem Cristo não há verdadeira justiça. Sem Cristo não há verdadeiro bem. Sem Cristo caminhamos a passos largos como burros para o inferno. A verdadeira restauração está na nossa restauração interior, que fomentará a restauração de toda a sociedade com uma vitalidade sem igual, tal qual foi para o Império Romano. Pela restauração interior da alma daqueles fiéis que foram verdadeiros campeões da fé, toda a massa fermentou, ou seja, a sociedade foi restaurada, a sociedade foi colocada sob o império de Cristo, e esta vitalidade interior se tornou exterior, e o Império Romano se tornou, pela Santa Romana Igreja, a grande potência que foi e que restaurou não somente o Império, mas deu toda essa propulsão para o Evangelho se propagar para os quatro cantos do mundo. Se somos católicos aqui, nestas terras, tão longe de Roma, se deve, em primeiro lugar, por esta vitalidade exterior e, sobretudo, interior da Santa Romana Igreja. E assim, caríssimos, devemos nos alegrar e nos alegrar muito, pois sempre pela Santa Igreja, devemos nos alegrar sempre pela Santa Igreja, que recebeu tão grande poder de nosso Senhor Jesus Cristo para crescer e transformar a face da terra. Lembremos que é em nos fazendo pequenos e humildes diante da graça de Deus que nos dirigiremos à glória eterna. E a graça tem o poder de nos elevar à vida divina. Mas para isso devemos seguir nosso Senhor, nos fazendo pequenos para sermos elevados à glória da ressurreição. Devemos assim, caríssimos, colaborar com a graça, para que ela seja também em nós um fermento renovador que faça da nossa vida uma vida verdadeiramente e integralmente cristã, não somente na igreja, mas também na família, no trabalho, nas recreações, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas palavras. Caríssimos, já disse, mas também não custa repetir, não podemos ser católicos pela metade, senão nós não seremos nada e seremos outros tantos traidores de nosso Senhor Jesus Cristo, como vemos em nossa sociedade apóstata. Então devemos ser católicos somente aqui nos bancos da igreja, mas devemos ser católicos em todos os atos da nossa vida, e assim seremos este fermento renovador da nossa sociedade e instrumentos da salvação para tantas almas que estão perdidas, caminhando para a sua condenação. E assim o fermento da graça renovará pelos católicos que buscam simplesmente ser católicos e nada mais, renovando por esses católicos toda a face da terra, restaurando todas as coisas ao império de Cristo. Façamos assim, caríssimos, neste fim de ano litúrgico, façamos um exame de consciência, analisando se nós estamos verdadeiramente penetrados do fermento do Evangelho, se nós estamos sendo fiéis à graça de Deus, que nos envia
para que cresçamos na santidade e nos dirijamos à salvação. Caríssimos, olhemos para a cruz. O que nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou até a última gota do seu sangue por nós, para que nós tenhamos essas graças atuais para renovar a nossa alma e para renovar a nossa sociedade. Acaso esse sangue que nosso Senhor derramou por nós e que derrama todos os dias nesse altar está sendo derramado em vão? Acaso estamos desperdiçando os sofrimentos de nosso Senhor? Acaso nós estamos sendo católicos pela metade e contristando e atristando o coração de nosso Senhor? Acaso nós desperdiçamos este ano que passou? Acaso desperdiçamos as cruzes que nos foram dadas? O que nós estamos fazendo na nossa vida, caríssimos? Para onde ela está indo? Justamente este fim de ano litúrgico é dedicado especialmente pela Santa Igreja para tratar do fim dos tempos. E devemos fazer esse exame de consciência, não nos preocupar com o fim dos tempos que esteja chegando, afinal de contas ninguém sabe quando vai chegar, e também não nos interessa isso. Esses delírios de fim dos tempos são outros espantalhos para tirar a nossa atenção daquilo que é realmente necessário. E o que é realmente necessário é nós estarmos em estado de graça, é nós estarmos preocupados com o fim do nosso tempo. O fim do ano litúrgico deve ser vivido com Cristo, e o novo ano litúrgico deve ser iniciado com Cristo. Por isso essa oportunidade que os senhores têm de terminar o ano litúrgico e de iniciar o novo ano litúrgico com uma adoração eucarística, podendo fazer muito bem esse exame de consciência. Estou caminhando para a minha morte, que a gente não sabe quando vai acontecer, com Cristo ou sem Cristo? Estou aproveitando este ano que passou ou eu o desperdicei? Como posso, já desde o ano que vai chegar, aproveitar as graças que Deus nos dá? Como posso ser fiel, mais fiel, a este fermento do Evangelho, que quer renovar a minha alma e quer que ajude a renovar as outras almas? Caríssimos, estamos chegando ao final do ano litúrgico e também ao final do ano civil. Façamos esse exame de consciência. Façamos esse exame de consciência para renovar a nossa própria alma e, renovando a nossa alma, renovar a sociedade, para que deixemos de ser um outro empecilho entre tantos que há para o reino de Deus, para a expansão do Evangelho, para a salvação das almas. Roguemos sempre a Deus, caríssimos, esta fidelidade, de deixarmos a graça agir em nós, para que nas palavras do apóstolo sejamos revestidos do novo homem, criado segundo Deus, para o reino da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.